que assim como fizeres, assim acharás. E é o que acontece com os nossos comportamentos. Nós, quando temos comportamentos de egoísmo, temos comportamentos de destruidores, termos comportamentos de repararmos naquilo que os outros fazem, de crítica destrutiva, que é a maior parte das vezes nós fazemos críticas destrutivas e não construtivas. Evidentemente que esses comportamentos têm na nossa vida e no nosso eu um impacto muito grande. A maior parte das vezes é um impacto muito negativo e depois nós queixamos-nos e dizemos muitas vezes que outras pessoas fizeram-nos mal, que houve alguém que foi alguém a fazer mal a nós. Acontece muito isso entre os casais, entre os irmãos e entre os amigos. Supostamente a amizade é algo que tem. A amizade é algo que tem. É algo divino. Além de ser material, é algo divino, porque a amizade é o que prevalece ao longo de séculos. A amizade fraternal é superior ao amor, incondicional até. E muitas vezes nós, através dos nossos comportamentos, prendemos as pessoas, prendemos-nos uns aos outros, prendemos-nos a conceitos, prendemos-nos a coisas que às vezes não têm muita razão de ser. Porque ao prendermos-nos, limita-nos a nossa atitude perante a vida e perante as coisas, de modo a que nós possamos, cada um de nós possamos encontrar verdadeiramente o nosso caminho. É por isso que os nossos comportamentos, bons ou maus, determinam a nossa existência e a nossa vida, ser melhor ou pior. Há pessoas que gostam de ter comportamentos altruístas, comportamentos construtivos, comportamentos e atitudes boas. Essas pessoas atraem sempre à sua atmosfera energias de amor, energias de progresso, energias de abundância. As suas vidas serão sempre conduzidas por energias que as favorece nos seus momentos mais difíceis, ou nos momentos mais difíceis da vida. Um comportamento mau, negativo, vamos assim dizer, também favorece a negatividade na nossa vida, favorece a prisão na nossa vida. Para falar sobre os comportamentos, houve muitas imagens e muitos acontecimentos durante a vida que eu assisti nos outros e que é perceptível que esses comportamentos que as pessoas tiveram, que realmente conduziram e se manifestaram na sua vida de uma forma negativa, destrutiva ou de paragem, ou até de comodismo. Um comportamento que é levado a cabo sem coragem, sem motivação, com ódio, com raiva e rancor, faz com que nós nos prendemos muitas vezes e tenhamos muito medo. E nos prendemos muitas vezes às coisas que já passaram, que não podemos modificar de forma alguma, mas faz com que nós, no momento presente, não conseguimos, cada um de nós acaba por não conseguir ultrapassar os obstáculos da própria vida. E é por isso que nós devemos estar atentos à nossa forma de pensar, à nossa forma de agir e à nossa forma de nos comportarmos perante nós próprios e perante os outros. Muitas vezes é melhor nós nos afastarmos, e eu uso muito isso na minha vida, há uns anos a esta parte, por mais que gostamos de uma pessoa, seja por amizade, seja por amor, seja por uma relação, por mais que gostamos de uma pessoa, às vezes o melhor é nós deixarmos ir a pessoa, é nos afastarmos daquela pessoa, porque
se os comportamentos dessa pessoa perante nós estão a ser destrutivos, nós, de uma forma até natural, muitas vezes, e de uma forma porque nos encontramos em desespero, também temos esse tipo de comportamento para a própria pessoa. Por isso, o que nós temos a fazer, e o melhor que nós temos a fazer, é tentarmos afastarmos-nos e desligarmos dessas pessoas. Os casais muitas vezes têm muitos problemas porque, além de não conversarem entre si, os comportamentos até o comportamento do próprio silêncio, de não se dizer nada, o comportamento que nós temos perante a outra pessoa, deixarmos passar a atitude negativa e o comportamento negativo, nós estamos a compactuar. E há um ditado muito antigo que diz que tão ladrão é aquele que vai à vinha como o que fica de fora a vigiar. E é verdade, porque no fundo aquele que fica de fora a vigiar também é cúmplice. Está a dar o seu aval àquele que vai à vinha. Evidentemente que isso traz também consequências para aquele próprio. Embora não seja ele que vá à vinha, ele tem consequências idênticas àquele que vai. Nós vemos isso nos casos em que pessoas, muitas vezes, nós temos que partir do princípio que o ser humano, ou os seres encarnados, quando nós tomamos a forma humana, nós trazemos mais vincada a negatividade e a destruição, o egoísmo e o ódio, o rancor e a raiva, do que o amor. Nós estamos na Terra para aprendermos a amar, para aprendermos a amizade, o valor em si e a energia em si da própria amizade, para aprendermos a evoluir, a crescer, a chegar a algum lado e não para nos destruirmos. Infelizmente, nós, como temos o instinto de sobrevivência, que faz parte da condição humana, nós temos a tendência de usar o instinto e não o sentimento, não o raciocínio lógico, não o raciocínio lógico, não... Então, mas estou em direto ou não estou? Estou aí, a imagem está parada. Porquê? As pessoas disseram... Ouve-se bem, mas a imagem está parada. Então porquê que a imagem está parada? É da máquina. Meninos, vamos reiniciar. Então, mas assim tem que mudar, não tem? Sim. Tem que mudar agora para o novo coisa, porque a imagem está parada. Devia-se continuar nisto. Porque depois as pessoas já não... Então, mas fica a imagem... Se ouve bem... Mas a imagem está parada. Assim posso estar eu a fazer... Então pode ser um podcast. Mas se tiveres muito tempo com a imagem parada, o Google corta até o direto. Não? Mas não consegues pôr a imagem a funcionar. Então vá. Vamos lá. Nós vamos reiniciar e vocês passam todo para o outro. Mas depois as partilhas não são válidas. E já não vou conseguir fazer mais. As partilhas já não são válidas, João. E ela já não vai conseguir fazer mais partilhas. Nós esperamos a não fazer. Meninos, o que é que vocês dizem daí desse lado? Ficamos aqui, mesmo com a imagem parada, e vamos tentando pôr a imagem a funcionar, ou reiniciamos o direto e vocês passam para esse reiniciamento? Vê se alguém dá a resposta. Hã? O que é que vocês acham? Estão aqui a dizer que se ouve bem. Então continuamos assim? Ficar como está. Então pronto, vamos ficar como está. As pessoas é que... É verdade. Portanto, até ficou uma imagem bonita minha, parada. Vamos ficar como está. Mas se tu deres ali um toque na câmara, ela continua a funcionar, não é mesmo? Então, agora perdi-me no meu contacto. Tanto o ladrão é o que vai à vinha como o que fica de fora. Ouvi essa parte. Só. E estás aqui tão perto, coitado de...
Estamos aqui a tentar resolver estes problemas técnicos. Bem, então, o mais engraçado é que, às vezes até entre casais, as pessoas não têm atenção nenhuma e, com os seus comportamentos, porque têm medo dos outros, são capazes de ficar a viver uma vida triste, uma vida em que não alcançam os seus objetivos, uma vida completamente destruturada, e que daí advém, pois, a imagem que se passa para os filhos. Nós às vezes temos muita preocupação da nossa imagem, do nosso comportamento, da nossa forma de ser, de passar para os outros. A primeira coisa que temos a fazer é aceitar-nos como somos, tentarmos fazer o melhor, melhor de nós próprios, mas aceitar-nos como somos e não nos preocuparmos tanto com o que as pessoas pensam ou dizem a nosso respeito. E a nossa sociedade tem esse grande problema comportamental, é que vive em função daquilo que os outros dizem, que os outros possam pensar, a função do que os outros possam pensar, a função do que os outros dizem e as críticas que os outros possam emanar, e isso preocupa-os muito mais às pessoas do que a sua própria felicidade ou de que se sentirem muito, mas muito melhores. Está na hora de cada um de nós refletir e pensar, sinceramente, se pretende essa vida. Porque no dia em que vocês, cada um de nós, por ter essas atitudes, no dia em que cada um não tomar a sua própria atitude e não assumir o seu próprio comportamento perante si próprio, o comportamento que tem, a sua personalidade, a sua forma de ser, a sua forma de estar, e começar-se a seguir pelas regras sociais e pelo aquilo que os outros possam ser, a partir desse momento a vida fica enviesada e nós não conseguimos de forma alguma viver. E o sobreviver também aí é uma dor constante. Existem muitas pessoas com sofrimentos e muitas pessoas com desequilíbrios, mesmo a nível de sensibilidade, a nível emocional, com desequilíbrios a nível de vida própria, até nos seus trabalhos, por causa do receio e do medo que têm de que os outros possam pensar ou dizer. Geralmente as pessoas que falam de nós, uma vez encontrei uma pessoa no meu caminho que diz: eu não me importa nada que falem de mim. Falem de mim, nem que seja mal, porque é sinal que eu existo. E não deixa de ser verdade. Nós não podemos nos deixar influenciar por esse mal que nos fazem e por esse mal que falam de nós por esse mal. É verdade que as pessoas são tão influenciáveis que há pessoas que conseguem estragar a vida das outras, e isso não utilizam bruxarias, nem magias, nem são os seres espirituais negativos ou menos esclarecidos e menos evoluídos que nos vão perturbar. A mente dessas pessoas e as palavras dessas pessoas perturbam-nos muito mais e destroem a nossa vida muito mais de qualquer ser espiritual desencarnado ou de qualquer divindade. Nós procuramos muito no oculto respostas para os nossos problemas e às vezes as respostas estão em nós, estão na nossa atitude perante a vida, conforme vimos a vida. Quando os pais querem que os seus filhos sigam a universidade, bons estudos, antigamente era engraçado que ir para a polícia, para a GNR, para militar, para a função pública. Os pais diziam muitas vezes aos filhos: segue este caminho, porque este é o caminho que tu nunca vais ter problemas, é o caminho do teu sucesso. A verdade é que nós temos na polícia, nos militares, na GNR, na justiça, ou seja, na função pública, pessoas muito más, pessoas horríveis, pessoas desumanas, pessoas que
são tão influenciáveis pela sociedade porque vivem em função da própria sociedade que não tratam bem as outras pessoas que deveriam tratar, fazem um mau trabalho, prestam um mau serviço à sociedade, àqueles que necessitam deles, e é por isso que eles têm aquele trabalho, é por isso que eles ocupam aquela função. E eles muitas vezes são os grandes autores de muitos não deixarem transparecer a sua própria personalidade, a sua própria forma de ser, a sua maneira de ser. E há pessoas boas, pessoas muito boas, que muitas vezes são calcadas por essas pessoas que julgam, de certo modo, que são superiores. Nós, como seres humanos, não somos superiores uns aos outros. Eu já disse aqui várias vezes e torno a repetir. Nós podemos ter níveis de conhecimento diferentes, mas quem tem níveis de conhecimentos diferentes também tem uma maior responsabilidade. Eu não posso exigir responsabilidade a uma pessoa que tenha um nível de conhecimento mais baixo, mas eu tenho que ter a responsabilidade, uma responsabilidade muito própria e muito consciente do meu nível de conhecimento por ser maior. Então eu tenho que ser aqueles que têm um conhecimento mais baixo e não exigir que eles subam até mim por eu ter um conhecimento mais alto. É essa disparidade e é esse desequilíbrio que existe em sociedade que provoca imensos problemas a nível social e a nível individual. E as pessoas não querem trabalhar no momento, não querem mesmo trabalhar, já está tudo posto, ou ele recomeçou. Está no mesmo? Então perguntar às pessoas se está tudo bem, porque tinhas aí uma data de pessoas, agora não tens aí ninguém. Perguntar às pessoas se já está tudo bem. O que é que elas dizem? Calma. Só me dizem para eu ter calma. Então, essas pessoas, os grandes pedagogos e os grandes profissionais, são os responsáveis, aqueles que se julgam superior. O médico, hoje vê-se muito, mas muito da nossa sociedade, o médico a maltratar o seu paciente, seja numa clínica privada, seja num hospital público. Porque o que conta é o dinheiro. O dinheiro e a posição social. Mas deixai-me que vos diga, nem o dinheiro nem a posição social são levados para a espiritualidade. E nós, quando desencarnamos, somos todos iguais. Uns com maior e outros com menor conhecimento. Todos têm que lembrar que se cortarmos a nossa mão, o nosso dedo, dói-nos a nós como dói aos outros. Dói a todos. O ter um filho é igual para todos. O nascer é igual para todos. As pessoas se casarem e amarem é igual para todos. As formas, a essência é igual. As formas são diferentes, mas só diverge nas formas. Então não podemos utilizar uma forma para manipularmos quer a sociedade, quer o individual. Eu a semana passada estava a falar com o João por causa daquele que queria quimicamente castrar as pessoas. Engraçado, nesta semana passou na televisão, não é? Uma coisa passou nas linhas baixas a dizer que essa proposta desse partido e dessa pessoa que era uma proposta inconstitucional. Evidentemente que no primeiro momento em que se ouve, só quem não tem conhecimento é que não percebe que aquilo é uma proposta de lei inconstitucional. Portanto, então veio dizer que tem direito, os superiores hierárquicos dos juízes vieram dizer
que isso é uma lei que nunca poderia ser feita porque é uma lei inconstitucional. Ou seja, nós no nosso dia-a-dia parece-nos que é certo e correto termos aquela atitude perante aquele acontecimento. E muitas vezes não é certo. E é por isso que a semana passada eu alertei muito para o silêncio. Às vezes é preciso nós nos silenciarmos, nos afastarmos das situações e das pessoas. Tomarmos o nosso próprio tempo, porque uma das coisas que faz parte do comportamento humano é o seu próprio tempo, o tempo individual, do próprio indivíduo, e não o tempo do coletivo. Se nós deixássemos tudo funcionar ao seu próprio ritmo e ao seu próprio tempo, haveria mais compreensão, haveria mais interajuda, haveria mais evolução, e havia os valores morais eram, certo, mais utilizados. Evidentemente que nós todos sofremos um pouco de inveja, de ciúme. Porque é que aquele tem e eu não tenho? Porque é que aquele conseguiu e eu não consegui? Porque é que aquele faz aquilo e eu não faço? Nós temos que admitir que cada um de nós tem um papel. E nós temos é que ter consciência do nosso papel, temos que ter consciência do nosso papel, do nosso tempo e do nosso espaço. Ao termos consciência, nós vamos adaptá-lo então ao coletivo. Mas não podemos adaptar o espaço do coletivo ao individual. A mudança começa sempre no indivíduo e não no coletivo. Porque cada ser, cada pessoa é uma pessoa diferente. Sente à sua própria maneira. Age segundo os seus próprios princípios. Vive segundo a sua própria personalidade. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas se retraem, têm muito medo. As pessoas têm um medo horrível e as pessoas acabam por fazer confusão do que é, por exemplo, os valores morais. Fazer confusão do que é as crenças. Fazer confusão do que é eu próprio comportar-me segundo aquilo, e que não prejudica ninguém, segundo aquilo que pode originar os meus momentos de felicidade. Eu não posso deixar de ser feliz ou deixar de estar bem porque todos os que me rodeiam entendem que eu não posso ter esse comportamento. E não vamos mais longe. Eu vou dizer aqui uma palavra. Vocês têm que se lembrar que eu às vezes, e com o cansaço, sou mais disléxico se não estiver tão cansado assim. Como é que se diz aquilo? Já sei. A propósito, o coaching, disse bem, João, era isso. O coaching é mais bem visto do que a espiritualidade. Eu, quando digo a alguém que sou espírita, eu sou logo rotulado de bruxo, de feiticeiro, de todas as coisas menos da coisa assertiva. Porquê? Porque em relação à espiritualidade e ao espiritismo, há um desconhecimento e uma ignorância, porque há apenas uma base que se conhece e vai-se trabalhando nessa base. E o espiritismo e a espiritualidade não é só essa base, é muito mais do que essa base. Então, houve alguém que se lembrou de criar o coaching. E se nós repararmos no coaching, estão os valores morais terrenos e espirituais. Estão os valores da própria sensibilidade do próprio indivíduo. Embora às vezes o coaching possa, de uma forma subtil, influenciar positivamente a mudança de um determinado tipo de comportamento e de comportamentos. Quando é para os negócios, então influencia mesmo.
Então o que é que acontece? Acontece que a espiritualidade influencia no seu todo e influencia de uma forma consciente, porque para a espiritualidade ter algum reflexo ou efeito em mim ou em ti, nós temos que estar em afinidade com essa nossa própria espiritualidade. E aí sim. E nós acabamos por mudar. Ninguém nos consegue mudar a nós, nem nós conseguimos mudar ninguém. Mas a verdade é que cada um de nós, e só cada um de nós, conseguimos nos mudar, fazer uma transformação, uma modificação. Então, aí sim, nós conseguimos chegar a algum lado. Nós nunca vamos conseguir mudar os conceitos, os preconceitos, o racismo, os valores sociais impostos, não os verdadeiros valores, mas os valores sociais impostos, o que é politicamente correto, como vocês lhe chamam muitas vezes, e como lhe chamam os intelectuais. Nós nunca vamos poder mudar isso, mas nós podemos mudar em nós e connosco todas essas coisas. Basta querermos e não termos medo. Basta não nos aprisionar. Não temos medo de Deus. Não termos medo do desconhecido. Não termos medo da nossa companheira ou do nosso companheiro. Não termos medo dos nossos pais. Não termos... Há pessoas que amam por medo. Submetem-se e dizem que amam. Mas, no fundo, o que está a funcionar é o medo nelas próprias. E como está a funcionar o medo nelas próprias, elas nem se apercebem que já não existe o amor por ali espalhado. Não existe a dedicação. Não existe a atenção. Ora, se eu tenho um comportamento tão passivo e tão permissivo, automaticamente o meu comportamento origina a minha própria felicidade. Se o meu comportamento for mais ativo, mais racional, mais positivo, mais consciente, sobretudo mais consciente, e sair do meu interior para o meu exterior, a possibilidade de sucesso é uma percentagem muito elevada. Então, nós, todos, sem exceção, devemos pensar seriamente nas pequenas coisas da nossa vida, não nos preocuparmos tanto com a vida dos outros, só se nos solicitarem para que nós tenhamos essa preocupação, não nos preocuparmos com os problemas dos outros, mas preocupar-nos sinceramente e honestamente com os nossos próprios problemas. Imagina que eu agora queria ser cigano, no sentido abstrato da palavra, não estou a ser racista. Cigano, cigano para mim é aquela pessoa, tem duas conotações. Pode ser uma pessoa muito má, mas pode ser uma pessoa que foge das normas sociais. Pronto. Imagina que eu agora quero ser cigano. Eu não o posso ser porque as pessoas não me o permitem. Logo aí, eu estou a ser... Eu estou a ter medo das pessoas. E eu estou a ser permissivo, concordando com todas as outras pessoas. Mas eu não estou a ser honesto para comigo próprio, não estou a usar o meu querer, não estou a usar a minha forma de ser e não estou a conseguir ser feliz. Portanto, o meu comportamento que eu gostaria de ter é condicionado pelaquilo que eu me deixo influenciar, pelaquilo que os outros dizem. Quando eu vou na estrada, quando eu vou na rua, quando eu estou a trabalhar, quando o patrão chega ao pé de mim e os colegas de trabalho e tentam me humilhar, espezinhar, hoje usa-se muito a palavra bullying, portanto, quando eu sou vítima de bullying no trabalho, e há muitas formas de bullying,
Eu às vezes acho graça porque as pessoas só dão um certo valor ao bullying quando ele às vezes se torna mais físico, quando às vezes há porrada entre as crianças e às vezes há empurrões e as pessoas esquecem-se que até os professores muitas vezes fazem bullying com os alunos e os alunos fazem bullying com os professores, o marido faz bullying com a mulher faz bullying com o marido, o patrão faz bullying com o empregado e há empregados que farão bullying com os patrões e as pessoas não aceitam. É estas coisas que as pessoas devem aprender, porque isto é uma aprendizagem, aprenderem a observar, a ver e a ter consciência. Porque quando elas começarem a ter consciência destas pequenas coisas, elas automaticamente angariam para si ou adquirem para si formas e armas de trabalho que podem usar na sua vida sem temores, sem qualquer tipo de constrangimento. Usá-los simplesmente para o seu próprio progresso, para a sua própria evolução, para depois, com o seu exemplo e com a sua influência natural, conseguirem transformar o coletivo, a própria sociedade. Os melhores líderes são aqueles líderes que não se impõem, são aqueles líderes que angariam o respeito que dão àqueles de quem eles são líderes. Não é com arrogância, nem com prepotência, nem julgando-se melhor, que o líder consegue liderar. Nós sabemos que os ditadores, muitas vezes, são líderes muito inteligentes, muito sábios, porque conseguem, através da manipulação, manipular um povo e governar-se a si próprio. Hoje, infelizmente, no nosso país está a acontecer isso com a nossa política. Os nossos líderes estão a fazer bullying connosco, quer através da excessiva coleta de impostos, quer através dos aumentos desmesurados que fazem. Não têm respeito pelo trabalho daqueles que pagam daqueles que lhe pagam, ou que seja, que estão a encher a caixa para se fazer o orçamento do próprio Estado. Uma das coisas que fiquei muito chocado foi uma coisa tão simples como esta. Os deputados todos da Assembleia da República, inclusive o Presidente da Assembleia da República, que é a segunda pessoa mais importante da figura do Estado, eles não baixaram o IVA da eletricidade porque não aceitaram cortes nos orçamentos dos seus próprios gabinetes. Reparem, o interesse daqueles que nos estão de alguma forma, a substituir, preferiram ter o seu conforto e as suas mordomias do que dar algum conforto ao povo, a dar algum conforto às pessoas que no fundo lhes pagam. Esta falta de respeito e esta falta de sensibilidade que há nos nossos líderes faz com que os nossos pequenos líderes, da maldade pérfida e da falta dos valores deles, dá-lhes crédito para que eles possam assaltar, para que eles possam matar, para que eles possam violentar. Às vezes as pessoas falam nos assuntos e não se dão ao trabalho de perceber que se o nosso pai, quando nós nascemos, o nosso pai nos impõe determinadas regras, nós até determinada altura, até por uma questão violenta, da parte dos nossos pais, nós somos obrigados a cumprir essas regras. Depois, quando temos um certo crescimento e a nossa própria independência, nós percorremos essas regras se queremos e se entendemos.
Se virmos que essas regras não são justas para a nossa própria personalidade e para a nossa própria forma de nós queremos ser felizes, nós automaticamente as abandonamos. Nós sabemos que a sociedade, ao ver estes líderes, grandes e pequenos, ter estas atitudes, moralmente, eles não terão mais a capacidade de dizer para as pessoas não matarem, não violarem, não roubarem, não maltratarem, porque são eles próprios a maltratá-los, a maltratar a coletividade, a maltratar a sociedade, a maltratar as pessoas. Eu não posso reconhecer a um tribunal, nem a uma autoridade, que não respeite os direitos do homem, os direitos do homem, das mulheres, das crianças, dos idosos, que não respeite e que tenha a insensatez de preferir viver uma aparência balofa, preferirem ter para si um aumento de capital, às vezes estrondoso, em prol da própria pobreza. A pobreza existe, a pobreza de espírito, a pobreza social e a pobreza cultural existe porque esses líderes, embora não lhes possamos chamar ditadores ou fascistas, esses líderes que impõem uma democracia ditatorial, são eles próprios a darem o exemplo de como a sociedade se deve comportar. Num país, e nós vimos que nestes últimos anos, vimos a violência a crescer de uma forma exponencial. Mas dizemos sempre, ou eles nos dizem a nós, que é a falta de educação, é a falta... Ninguém diz que é. Às vezes, as pessoas trabalharem mais de 8 horas por dia e ganharem 620 euros ou 630. E as rendas de casa muitas vezes serem 300 euros. E haver um filho ou 2. E às vezes haver doenças nas famílias. Ninguém diz. Isso acontece por isso mesmo. Então, eles têm a solução na mão. Eles têm que automaticamente usar essa solução em prol de todos. Evidentemente que havendo muitas pessoas que se preocupem em despertar consciências, inclusive incentivar cada um a seguir os seus próprios comportamentos e as suas próprias personalidades, aceitando-se como são e trabalhando a sua identidade, havendo ainda muitas pessoas que fazem isso, nunca chegarão aos calcanhares nem aos pés dos nossos grandes e pequenos líderes que temos em Portugal. Evidentemente que é mais fácil as pessoas socorrerem-se do sobrenatural, daquilo que está para além delas, que é o desconhecimento delas, e meterem nas mãos desse sobrenatural as suas preocupações. Seria mais lógico e seria mais positivo metermos um agradecimento nessa posição sobrenatural e as nossas preocupações nesses líderes, pequenos ou grandes, desde os patrões, desde as entidades empregadoras, desde os grandes empresários, desde os políticos e desde aqueles que trabalham e que são pagos para trabalhar, para auxiliar a própria sociedade. Hoje vê-se muitas organizações sem fins lucrativos para ajudarem a sociedade. Esse trabalho não compete a essas organizações, mas compete ao próprio Estado. O Estado é que tem responsabilidade pelo insucesso escolar,
pelo crime aumentado, o Estado é responsável. Mas as pessoas gostam muito de desculpar com a educação. Não pode haver uma boa educação quando há uma pobreza, quando as pessoas passam fome, quando as pessoas não têm forma de se aquecer, nem as casas são quentes o suficiente no inverno e as pessoas não podem gastar gás nem luz, porque quase metade da fatura é para impostos. Então, ao fazer isso, o Estado está a provocar nas pessoas um desequilíbrio, um desencanto, uma forma de estar na vida desequilibrada, e nunca vão resolver, então, esse problema. Nós hoje vimos jovens, muitos jovens, 18, 19, 20 anos, a serem tão violentos uns para os outros de uma violência gratuita. E se nós repararmos para aqueles que nos governam, nós percebemos que eles fazem um mal horrível, gratuito também, à própria comunidade e às próprias pessoas que têm de trabalhar arduamente, e é descontado, é-lhe retirado para eles poderem governar-se em primeiro lugar, depois governar, ajudar as outras pessoas a crescerem. Tudo o que é para as pessoas crescerem, eles cortam. Cortam na cultura, cortam na saúde, cortam no desenvolvimento pessoal de cada um, cortam na própria família, depois querem que eles tenham muitos filhos, cortam naquilo que é essencial para uma sociedade estar equilibrada e conseguir equilibrar-se de tal forma que haja muito menos violência, que se encontre muito menos desequilíbrio. Nós hoje ligamos a internet e com uma facilidade extrema, e nós sabemos como é a nossa mente, como é a nossa personalidade, e é por isso que nós temos que saber qual é o nosso comportamento e quais os comportamentos que devemos ter. Eu acredito, e não tenho dúvidas nenhumas, que hoje a internet é a grande causadora das grandes diferenças sexuais que existem no ser humano. A pedofilia, como é que se chama aquilo, João? Aquelas casas muito próprias que eles fazem BDSM, usam chicotes e essas coisas, como é que se chama? Bondage. O bondage, aquelas coisas, por exemplo, que as pessoas usam muito, de objetos mesmo sexuais, não desenvolvendo a sua sexualidade, mas procurando, olha, desde os filmes que se vê que as pessoas fazem sexo com os animais, aquilo até podia nem ser verdade, mas as pessoas esquecem, ou os líderes esquecem, que isso tem um impacto na mente das pessoas incrível. Basta as pessoas estarem mais carenciadas, basta as pessoas estarem mais desequilibradas, que vão procurar um aditivo. É por isso que se diz que as pessoas muitas vezes são viciadas em pornografia. Porquê é que elas serão viciadas em pornografia? Sim, as pessoas são viciadas, a maior parte das pessoas são viciadas em pornografia, não tens de olhar para mim. Porque é verdade. Porquê? Porque hoje nós abrimos a internet e vimos filmes pornográficos de tal forma que não usamos sequer pôr em prática. Por exemplo, eu ouvi muitos homens ao longo da vida dizer assim: bem, eu tenho aquela mulher, tenho a minha mulher, mas tenho aquela porque aquela faz coisas que eu não quero que a minha me faça, porque a minha é mãe dos meus filhos. Isto é um verdadeiro disparate e uma desculpa para ser leviano. Mas se nós repararmos, as pessoas que mais usam isso são as pessoas que são líderes. Líderes de uma sociedade, líderes de um povo, líderes de uma comunidade. E isso é que eu estranho.
E é por isso que eu não me canso de apelar pelo menos para o bom senso de cada homem e de cada mulher. É por isso que eu não me canso de chamar a atenção sem impor, para que as pessoas observem corretamente a sua vida, a sua forma de ser, para que as pessoas saibam quais são as suas limitações, para que as pessoas saibam até onde possam ir. Evidentemente que tenho a sensatez, e porque nasci assim, de ter um contacto com a espiritualidade muito forte. Porque acredito também que se não tivesse esse contacto com a espiritualidade muito forte, eu não conseguiria viver neste planeta Terra. Porque às vezes o sofrimento é atroz. Às vezes cometem-se atrocidades tão grandes, e são meia dúzia de líderes que o fazem, que a própria beleza da Terra se extingue com tanta maldade e com essa pura realidade que nós hoje assistimos no nosso mundo, nos nossos semelhantes. Basta-nos ver um jogo de futebol em que duas equipas adversárias, ou aquelas equipas maiores, porque nas mais pequenas isso não acontece, é engraçado, é só nas maiores. Lá está, os líderes é que são responsáveis. Nós bastamos ver o grau de violência verbal e física que existe nos grandes clubes de futebol quando um perde e o outro ganha. E de quem é as culpas? Nós vimos ali uma violência tão gratuita e não vimos os nossos líderes a tomarem uma posição coerente, a tomarem uma posição de forma a apaziguar e a reeducar a coletividade. É por isso que eu defendo, na escola, que se havia de aprender era os valores humanos. O humanismo deveria estar em primeiro lugar, as ciências sociais deveriam estar sempre em primeiro lugar do que as ciências exatas. Aprender-se a cidadania, pelo menos ter-se consciência dela, e aprender-se a sua própria forma de ser e assumir-se essa forma de ser. Existem muitas confusões sociais hoje em dia. O mundo está à beira do colapso e do abismo. Não é por acaso que cada vez mais, e este ano vai acontecer, para o ano será pior, cada vez mais vão aparecendo situações que levam, ou seja, que provocam a morte a muitas pessoas. E se nós repararmos, essas situações aparecem por uma fragilidade e por uma ganância, por uma ignorância também, e pelo grande, mas grande, egoísmo daqueles que têm o poder. Pode parecer que comportamentos não têm nada a ver com isso. Comportamentos têm a ver com tudo isso, e no dia em que cada um de nós acordar para si próprio e perceber que tem a ver com tudo isso, nós conseguimos mudar todo o conjunto de coisas. Até chegar a esse dia, vamos continuando a sofrer, não vamos ser nós. Vamos ter que sorrir sem ter vontade de sorrir. Vamos ter que mostrar que somos felizes sem sermos felizes. Vamos ter que esconder por vergonha, não sei de que ainda, não consigo entender, por vergonha a nossa situação de sofrimento, a nossa situação de desespero e a nossa situação de desequilíbrio. Eu não considero preocupante tanta ganância. Eu considero preocupante
essa mesma ganância querer triunfar sempre. E sempre. E por cima. Imaginamos que alguém abre um negócio, vende uma peça. Essa peça, por 15 euros, dá perfeitamente o lucro dessa peça para pagar aos empregados, para pagar os impostos, para pagar a água, a luz dessa firma. Mas, por ganância, a peça vai ser vendida por 75 euros. Não vai aumentar os ordenados dos empregados, mas vai aumentar a faturação pessoal de quem fez essa empresa. É aqui que está o quesilho da questão. E é aqui que começa o quesilho de tudo. Ora, um Estado e uma nação, quando vê que não tem condições, não deve deixar vir para o país a sedução. Tem que parar. Agora, como o próprio Estado, que é formado por esses grandes líderes, esses pequenos líderes, essa grande sociedade, mas pequenita, que controla tudo e todos, como eles têm possibilidades, deixam a sedução vir. E ao deixarem a sedução vir, esquecem-se que essa sedução também vai seduzir aqueles que têm muito pouco. E às vezes que nada têm. E aqui continua sempre o quesilho da questão. Minha opinião é que cada um de nós deve realmente comportar-se como tem que se comportar, tendo sempre em atenção em não magoar ninguém, quer os seus pais, os seus filhos, os seus amigos, quer a própria sociedade, não ser extravagante ao ponto de magoar a própria sociedade. Também não deixa de ser verdade que quando as pessoas são muito críticas e pejorativas, racistas e preconceituosas, é porque essas pessoas têm alguma coisa a esconder. Geralmente, aquilo que elas são contra é aquilo que elas fazem na escuridão da noite. E digam o que disserem. Mas essa é a grande realidade. Mas como se faz na escuridão da noite e ninguém vê, ninguém pode falar. Agora, se alguém quiser fazer na claridade do dia, todos saltam, todos afundam, todos destroem. E esta duplicidade, está bem assim, Marta? Duplicidade ou não? João? Duplicidade. É esta duplicidade que existe em nós próprios que nos faz não ter o comportamento que deveríamos ter, não termos a atitude que deveríamos ter, não falarmos como deveríamos falar, e é isso que faz com que nós nos escondemos no nosso próprio casulo, cheios de medo, cheios de vergonha e cheios de tristeza. Nós temos que começar a fazer alguma coisa. E eu não vos vou dizer para fazerem a dança. Nem vos vou dizer para se virarem para a grande espiritualidade ou para a pequena espiritualidade. Eu digo apenas, virem-se para vós próprios, sejam corajosos, sejam fortes e tenham sempre a consciência que vocês têm a solução na mão. Nem para isso, às vezes, quando nós estamos com pessoas que realmente nós obtemos dessas pessoas, ou não conseguimos dar a essas pessoas, mais positividade, mais crescimento, mais humanismo, o melhor é deixarmos essas pessoas seguirmos o nosso caminho e elas seguirem o caminho delas. Por mais amor que haja, por mais amizade que haja, damos o tempo que essas pessoas têm necessidade para cair nelas e tomamos o tempo, o nosso tempo, para conseguirmos superar aquilo que nos possam ter feito e aquilo que nos possa ter ferido. Há que sabermos
afastar-nos. Podemos nos afastar por meses, podemos afastar por anos. Nunca deixamos de amar quando o amor existe. E nunca deixamos de ser amigos quando a verdadeira amizade existe. E depois, num tempo muito próprio, nós nos haveremos de juntar-se outra vez e aí tudo, mas tudo, é completamente diferente. É por isso que há uma oração, que é a oração do perdão, que diz: eu perdoo a quem mal me fez e peço perdão a quem mal fiz. Mas eu nunca sou obrigado a aceitar na minha atmosfera ou no meu círculo de volta essas pessoas. Eu só aceito se eu quiser e posso perdoar assim mesmo. Há algumas perguntas? Então põe-nas todas, que é para eu ver. Estou aqui, depois ler aqui. Os comportamentos das pessoas são altamente influenciados pelas suas capacidades e crenças e valores. Concordas? Concordo. Muitas vezes, a imposição das crenças e dos valores faz com que a pessoa tenha os comportamentos que têm, positivos ou negativos. Mas nós não podemos esquecer que os nossos pais e os nossos avós tinham crenças e valores totalmente diferentes que os pais de hoje têm. Mas sem dúvidas nenhumas que as crenças têm um peso muito grande na influência dos comportamentos. E os valores negativos também têm. Como os valores positivos também podem ter. Isto é, se queremos ter um comportamento positivo, altruísta, um comportamento em que realmente nos sentimos bem, nós temos que ter crenças, outras crenças que não aquelas que desconhecemos. Há muitas crenças, por exemplo, eu acredito que a própria natureza me dá energia para eu sobreviver, pelo menos o oxigênio dá. É uma crença. Então eu tenho que respeitar a natureza, não posso lhe deitar fogo, não a posso, por exemplo, pulverizá-la, não a posso pôr qualquer coisa que afete a natureza. Eu tenho que a respeitar. Quanto aos valores em si, eu acredito que eu tenho que ser compreensivo e saber me meter no lugar do outro. A partir desse momento eu vou ter que ter respeito por mim próprio quando emito uma opinião. Agora, se não tiver, logo o meu comportamento vai ser negativo. Se tiver, o meu comportamento vai ser positivo. Mas concordo absolutamente que as pessoas são altamente influenciadas. Até se aprenderem a questionar. Sim, até aprenderem-se a questionar pelas crenças e pelos valores. Irmão, porque é que... Podias ler tu, depois eu digo. Então a Maria Ramalho disse: irmão, porque é que eu sou uma pessoa, não faço mal a ninguém, sou amiga do meu amigo e estou a passar por este sofrimento que o irmão sabe? Não consigo compreender. É assim, Maria Ramalha. O sofrimento que você está a passar é um sofrimento de afinidade. Porque quem está a passar esse sofrimento é a outra sua familiar. Ou seja, a sua filha. De maneira alguma, você pode querer viver a vida da sua filha. E de maneira alguma, você pode querer que as coisas corram como se você fosse uma líder, Maria Ramalho. Você estava a impor. Isso é negativo. E o sofrimento vem da falta da compreensão que uma coisa é aquilo que você tem de fazer e deve fazer, e outra coisa é aquilo que você não pode fazer, mas que no seu interior você gostaria muito que fosse assim e você gostaria muito de fazer, mas não pode, não deve e é mau fazer. Para esse sofrimento ser suavizado, é preciso haver várias regras muito próprias, suas e de quem a rodeia,
várias regras que têm que ser respeitadas. E muitas vezes existe mais a acusação, o pôr o erro no outro, quando o erro está em nós próprios. E os nossos comportamentos distinguem-se por isso mesmo. É o conhecimento das nossas limitações e é o conhecimento de que nós não podemos viver a vida pelos outros. Eu não gostaria nada que as pessoas morressem pelo coronavírus. Disse bem? Disseste. Graças. Eu não gostaria nada. Mas eu tenho que aceitar que as pessoas vão morrer por causa do vírus coronavírus. Mas eu não gosto nada de saber que estão a morrer pessoas por causa disso. E que, em parte, esse acontecimento se deu até por culpa das elites e dos líderes. Mas eu agora não vou sofrer amarguradamente por isso estar a acontecer. Eu não gosto de ver uma pessoa morrer de cancro, mas a verdade é que morre. Não gosto de ver uma pessoa a morrer de acidente. Prefiro que elas morram deitadas, tranquilas, sem ser presentes. Mas isso vai acontecer. Então, eu, em vez de estar em sofrimento, eu tenho que perceber e tenho que ter uma atitude de acordo com aquilo que eu vou perceber. E aí sim, eu estou a fazer as coisas corretamente. A Sheila Ribeiro. Brilho nos bastidores. Chegarei alguma vez a brilhar no palco? Boa noite. Consegues perceber o que quero dizer? Agradeço. Consigo perceber e vais brilhar no palco. Não tenho dúvidas nenhumas. Porque lá está. Nós conseguimos às vezes aperceber-se pelo comportamento qual vai ser o futuro das pessoas. E às vezes as pessoas, pelos comportamentos das pessoas, nós conseguimos, quem estiver muito atento, quem souber observar, quem souber analisar, consegue perceber muito bem como vai ser o futuro dessa pessoa. Ou se aquele momento que a pessoa está a viver, se no futuro vai ser ainda mais positivo. Agora, não é preciso ter o contacto com a espiritualidade para perceber disso. É preciso só observar. E daquilo que eu observo, daquilo que eu sinto de ti, eu sei que tu vais brilhar no palco. O Gaspar disse, não digas mal do coaching, amigo. Mas eu não disse mal do coaching. Ele disse, adoro-te. O coaching é um mero facilitador para o indivíduo passar de um estado atual para um estado desejado sem qualquer influência sobre o coaching. Diferente de mentoria, consultoria, terapia, psicologia. Abraço. Mas eu sei que é assim, Hugo, por amor do santo, não é? Eu sei que é assim. Mas também tens de te lembrar, eu tenho o maior respeito por ti, também te admiro muito. Tens de te lembrar que há coachings que não são coachings como tu. Tu és uma pessoa humana. És uma pessoa compreensiva. Eu tenho a certeza, nunca fui assistir, mas algum dia, calhando, vou fazer uma reciclagem contigo, quem sabe, mas eu tenho a certeza que tu sabes o fundamento e usas o fundamento do coaching, mas eu já vi muitos coachings a não usar o fundamento. E tu, certamente, também já assististe a muitos colegas teus que são do coaching, que sabes muito bem que a moralidade deles e a atitude deles deixa muito a desejar. Agora, tu não, tu és uma pessoa honesta, séria, sensível, és uma pessoa humana, e não estou a dizer isto para te agradar, é o que és, e és uma pessoa inteligente e com uma grande consciência humana, e isso é muito interessante, e tens também uma grande visão. Carla Moio. Eu há pouco perdi o medo e fiz pela primeira vez perder o medo e aproveitar o momento, e de repente, mesmo assim, foi tudo em vão. Fiquei devastada e quando antes ia para o meu canto lamber as feridas, agora não sou capaz. E corta-eito. A mim as minhas responsabilidades e a ti as tuas. Cansada de lamber as feridas, fico na dúvida se sou uma pessoa má por isso, porque olhando de fora parece vingança. Eu acho justo. Porque sempre eu a lamber as feridas para deixar a outra parte sair de fim como se nada se passasse. Não é praticar por minha mão a lei do retorno, mas exigir responsabilidades porque sou humana. Sim, mas já devias ter feito isso há mais tempo.
não cultivares, ter cultivado tanto o medo, aceitaste tal e qual como és e, sobretudo, aceitaste como és e já deverias ter feito isso há muito tempo. Eu estou a perceber a tua mensagem. Outros poderão não perceber, mas eu estou a perceber. E está certo. Foi o que eu disse ainda há bocado e com toda a razão. Às vezes nós temos que nos separar. Nós temos que dar o tempo aos outros e, além de tudo, temos que dar tempo a nós. Temos que descobrir qual é o nosso tempo. E nós não podemos estar a viver em função dos outros fora do nosso tempo. Porque senão estamos sempre em desequilíbrio. E nós, tudo o que possamos fazer em desequilíbrio, não é positivo. A Fátima Marques diz: as pessoas estão cada vez mais egoístas, Sr. Fernando, e com falta de sensibilidade. Ignoram sem pensar que um dia podemos precisar uns dos outros. Hoje vi na Alemanha uma situação que me deixou triste. Comecei a chorar. Estávamos no parque de estacionamento no Aldi e estava a chover torrencialmente e vento forte. E estava uma senhora muito velhinha alemã a pedir esmola e as pessoas ignoravam-na. E eu, observando, decidi dar um pão que tinha e dei 2 euros. Nem imagina quantas vezes a senhora me agradeceu. Fiquei chocada e não consegui aguentar as lágrimas. Depois a senhora foi embora e passou por mim e mais uma vez agradeceu-me. Fiquei contente e aliviada. Isto é assim. Infelizmente, Fátima, não só tu, mas as pessoas que tiverem atenção, nós vimos hoje cada vez mais isso a acontecer. Agora, tu viste isso na Alemanha, que até é um país desenvolvido. Muito desenvolvido, como eles dizem. Que desenvolvido não tem nada. Porque na Alemanha há muitos pobres. O que é que as televisões não têm autorização para dizer? Há pessoas que vivem indo ao lixo. Alemães mesmo. Os alemães mesmo. Mas há alemães muito arrogantes. Pessoalmente, tenho uma certa reserva com os alemães, até com a própria língua alemã, por causa do Hitler e por causa do nazismo. E vejo cada vez mais que o nazismo e as ideias do Hitler vão avançando pelo mundo inteiro, sem sombra de dúvidas. E se nós não começarmos a fazer alguma coisa, vai ser muito mau. Mas eu vou também, para que tu te lembres, isso foi uma coisa que tu passaste, uma experiência que tu passaste e que muitos passam. Tu, por acaso, percebestes até a mensagem e percebestes o comportamento a ter. Mas há muitas pessoas que não percebem a mensagem e nem percebem o comportamento a ter. Mas existem coisas bem piores do que essa senhora idosa. Existem crianças que são violentadas todos os dias na África. Outras mortas, seus pais mortos, ficam órfãos de pai e mãe. Estão na África, não é? Não estás a vê-las. Mas elas estão lá. São pessoas como nós. E vês homens que lhes são cortado o pescoço, vês outros condenados à morte, porque as pessoas acham-se no direito, porque alguém tirou a vida a alguém, acham-se no direito de serem deuses e tirar a vida a outra pessoa. Embora eu concorde com uma pena de prisão, ou seja, com o limitar a liberdade, mas de uma forma diferente, sou mais idealista, preferia que houvesse uma aldeia muito grande, ou até uma cidade que fosse uma cidade de prisão, e aí pusessem as pessoas que realmente não cumprem as regras da sociedade no sentido positivo e criativo. Portanto, há aquelas pessoas que são mesmo muito más, que não querem mudar, que não querem reconhecer, ou que são pessoas só instintivas, e acho que se deveriam pôr ali. Mas a verdade é que em África, nos países mais pobres, como a Índia, existem muitas violações, muitas mortes, muita fome, mas fome mesmo de verdade. Existe o terrorismo, existem pessoas que só se regozijam e parece que são muito felizes a encalharem a vida das outras pessoas. Existem muitas mulheres que ao ter os filhos morrem e nós aqui não sentimos. Quando uma mulher morre ao ter um filho aqui, nós já fazemos um pandemónio, e ali é o pão nosso de cada dia. Às vezes esta falta de consciencialização do que se está a passar no mundo e nós só se preocuparmos com o nosso próprio casulo é um comportamento nefasto mesmo, penso que mau. Porque se todos nós tivermos essa consciência,
evidentemente que nós faríamos alguma coisa por nós próprios e por aqueles que nos são mais próximos. Não precisávamos de ir lá fazer por esses países, porque automaticamente também nesses países energeticamente nós podemos fazer muitas coisas. Por exemplo, uma das coisas é fazer a visualização criativa e a projeção para esses países, uma projeção de amor, uma projeção de equilíbrio, uma projeção... Portanto, há muitas coisas que podíamos fazer. E ensiná-los a pescar era a melhor coisa que todos podíamos fazer. Evidentemente que às vezes por exemplo, eu ir para um país desses não me estou a ver ir, não por qualquer tipo de medo. E não por qualquer tipo de... Olha, para já não tenho dinheiro para ir. E segundo, não tenho dinheiro para lá estar. Portanto, o dinheiro... Eu dizia ao João, antes de vir para o direto, eu dizia ao João que há duas coisas principais na vida, embora ele não concorde, mas há. Uma é o dinheiro e outra é o sexo. Uma é o sexo e outra é o dinheiro. O resto mais não conta nada. Perante estas coisas todas, quando não é o sexo é o dinheiro, quando não é o dinheiro é o sexo. Nós estamos baseados nisto e nós precisamos de ir mais longe. Mas muito mais longe. E eu não estou a ver as pessoas a irem mais longe. Nem as pessoas dos países mais evoluídos. Porque as pessoas dos países mais evoluídos têm uma taxa de suicídio muito grande por isso mesmo. Porque não conseguem atingir aquela plenitude. Têm tudo. Não lhes falta nada. Mas não estão completas. Então alguma coisa tem que lhe faltar. Então o que é que lhe falta? Falta algo no seu interior. Porque elas também foram formatadas e educadas de outra forma. E de ver a vida de outra forma. Agora, o que é preciso é que nós almejamos ir mais longe. Muito mais e muito mais. Mais. Vânia Amaral, Fernando. O que se está a passar à minha volta? Que comportamento devo ter? Manter-me calada? Obrigado e boa noite. Olha, eu ainda há bocado disse que às vezes precisamos de parar e tomar o nosso próprio tempo. E é isso que tens que dar tempo para que as pessoas tomem o seu próprio tempo e tu também tomares o teu próprio tempo. E aí, sim, deves silenciar-te. Deves-te silenciar-te, e aqui vou dar um pequeno conselho e vou-me ligar à espiritualidade. E deves orar. Orar é conversar contigo próprio, é conversares com o próprio espaço. E a oração é fenomenal. Mais. O Mário Henrique estava a perguntar se será karma, como estavas a responder à Fátima Marques. Não sei se era relativamente... Aquela senhora assim, não, olha, por acaso eu não considerei, por acaso eu vi a situação da mesma forma que ela a viu, e não é karma, aquilo foi mesmo uma lição, uma chamada de atenção. Como a Vânia, como a Fátima viu, houve outras Fátimas, outros Joões e outros que viram, sim, mas não tiveram coragem de ter o comportamento da Fátima, é diferente. A Fátima teve o comportamento ajustado, sem perguntar porquê, sem se questionar, porque muitas vezes nós vimos assim uma pessoa e dizemos, muitas vezes é para outras coisas que não é para aquilo, e, sabes, e desculpabilizamos nisso. Nós não temos que estar a questionar, ou fazemos ou não fazemos. Exato. Nós só temos que nós só temos que nos questionar a nós próprios, mais nada, não é aos outros. A Marisa Luísa Ribeiro, que nos está a dizer que está a gostar muito do direto. Gratidão, irmão Fernando, por estes momentos. Desejo tudo de bom para si. Um abraço. Um abraço fraterno. Não lestes tudo. Eu também mando um abraço fraterno e nós também estamos a gostar, não estamos, João? Não estamos, Marta? Sim, senhora. Sim, senhora. Nós também estamos a gostar de estarmos aqui. Ainda é muito cedo para responder a isso, Carla. Mas não vai acabar mal. Mais alguma coisa? Então pronto. Olha, eu vos agradeço muito. É sempre um prazer estar aqui com vocês à terça-feira. Tenho que agradecer muito ao João,
que me permite de alguma forma estar aqui à Marta. Hoje não era para vir porque estava extremamente cansado, e eles sabem que eu estava extremamente cansado, mas agora não estou tão cansado, porque aquilo que eu faço e que estou aqui a fazer, faço porque tenho experiência, porque vivenciei histórias, e muitas histórias mesmo, histórias verdadeiras, não é histórias de histórias. Vivei muitos momentos, o que me permite às vezes conversar assim e dizer estas coisas, foram experiências vivenciadas mesmo, e além disso eu gosto muito de estar sempre convosco. Gosto de fazer estes diretos, e gosto de estar convosco, e gosto de saber que vocês estão desse lado. Adoro saber que vocês estão desse lado. Mas se não vos for pedir muito e nem vos incomodar muito, eu peço-vos então que mesmo no fim do direto e durante a semana possam partilhar, porque o direto vai ficar em vídeo, possam partilhar o vídeo com outras pessoas, com pessoas que vocês achem que gostam, com outros grupos, e possam, e se quiserem continuar a comentar, tendo consciência que já não estão no direto, mas estão, será melhor, que é para ver se eu também posso conversar um pouco com vocês, até pelo Skype. Ainda não pusemos o Skype na página, pois não? Não, temos que pôr. Mas está lá o mensageiro, o que dá para conversar. Portanto, ou pelo mensageiro com vocês, desde que vocês disponham de tempo, assim um bocadinho mais à noite, porque eu sou muito... Como é que se diz as pessoas que são noturnas? Portanto, sou uma pessoa muito noturna, portanto, mais à noite nós podemos conversar. Gostei muito, espero que tudo, e é meu desejo sincero, que tudo se conserte em vossas vidas, e além de tudo se consertar, eu faço mesmo votos, e sempre na minha vida eu projeto e visualizo um pouco de vocês todos, e para que vocês se encontrem convosco próprios, que isso é o que é mais importante, e para que vocês sejam mesmo vocês próprios e não os outros. Até para a semana. Vos amo.